A auspiciosa presença de Shri Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, pela graça de Guru e Gauranga. Continuamos a leitura, o estudo, a conversa sobre Shri Manaksheksha, de Srila Raghunath Das Goswami, aquele que é dos dois principais seguidores de Mahaprabhu, Shri Rupa Raghunatha, Rupa Goswami Pad e Raghunath Das Goswami Pad. Então estamos no quarto verso, em que o assunto é o assunto, né? O quarto verso fala sobre qual é o seu assunto. Então Gurudeva está dizendo aqui que a gente consegue a rara semente do amor estático com X, convivendo com devotos avançados, e semelhante convívio se consegue pelo acúmulo de mérito piedoso, sukriti, ao longo de milhões de vidas. Então, se você for fazer uma análise retrospectiva, se você está tendo a sorte de ter a sanga de Vaishnavas elevados, Vaishnavas superiores, avançados, então talvez você não pense isso de você mesmo ou você mesma, mas isso significa que você está acumulando sukriti a milhões de vidas. Uma pessoa que fuma ou bebe álcool pode ser salva em alguma vida, mas aquele que fica o tempo todo de conversa fiada não pode ser salvo em nenhuma vida. Aquele que fuma cigarro e usa tóxicos, e a outra pessoa que critica, que blasfema, que minimiza, aquele que fuma cigarro e usa tóxicos, e aquele que usurpa o dinheiro dos Vaishnavas e das deidades, qual é o pecado mais sério? Do primeiro caso ou do segundo caso? O fumante deixará de fumar em alguma vida, mas todas as vidas futuras da segunda pessoa estarão arruinadas. No Jayavadama, Srila Bhaktivinoda Thakur menciona um incidente em que Paramahansa Babaji proíbe Sannyasi Thakur de trocar de roupa, de mudar de vestuário, dizendo-lhe: aprenda um pouco de filosofia Vaishnava, absorva as qualidades do Vaishnava e mude de opinião. A roupa é externa e você pode mudá-la a qualquer momento, em uma questão de segundos. A natureza perversa e malévola da mente é muito nociva a Bhakti. A Sadvata é a mãe de todas as conversas sem sentido, das conversas disparatadas. E por isso, devemos fazer esforços sinceros para deixar de lado esse tipo de conversa, a Sadvata, ou seja, a Sadvata. A Sadvata. Que o Gurudeva está dizendo que é a mãe. A Sadvata Vesha, que é a prostituta da conversa, da desprezível conversa mundana. Então essa desprezível, essa roupa que a alma condicionada usa, essa Vesha, a Sadvata, quando ela se veste, quando ela se considera bem, se considera feliz, falando mal da vida alheia, criticando e ofendendo, blasfemando, né? Então essa é a mãe de toda a conversa sem sentido, e devemos fazer todo o esforço do mundo para abandonar esse tipo de coisa. Qualquer conversa que ridicularize, que menospreze o serviço ao mestre espiritual, aos Vaishnavas e a Krishna,
é a Sarvata, ou Gramyavata, e é o tipo da coisa que destrói a nossa inclinação e a nossa determinação para Bhakti. Essa determinação é conhecida como Mati. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati. Aquela determinação que é injetada pelo gosto das doçuras líquidas da devoção ao Senhor Krishna. Isso é Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati. Bhakti Rasa. São as doçuras líquidas da devoção. Esta determinação parece muito pequena, mas é a semente da trepadeira da devoção que se desenvolve pelas etapas de Nishta, Ruti, Asakti, Bhav, Prem e até chegar a Mahabhav. Protejam esta trepadeira com todo cuidado. Não permitam que ela se murche. Esta determinação de que eu vou praticar Bhajan, vou servir Bhajan, Bhajana, Bhakti, todos têm a mesma raiz, uma raiz que é o Seva. Então essa determinação, eu vou praticar meu Bhajan, essa determinação vem quando nós temos a companhia dos Vaishnavas. Essa determinação é raríssima e preciosa como uma Chintamani, uma joia Chintamani. Sua trepadeira cresce, né? A trepadeira dessa determinação, essa Nishta, né? Cresce até Goloka Vrindavana, vai crescendo até Goloka Vrindavana e produz Prema Phala, o fruto de Prema. Por isso, evite que ela seja destruída a qualquer custo. Né? Saia correndo, faça o que você quiser, mas não permita que a sua planta de Bhakti, que é tão tenra, que brotou maravilhosamente da semente que seu Gurudeva colocou no seu coração, não permita que as ervas daninhas, dos anatas, dos desejos mundanos, né, da raiva, não permita que essas coisas destruam a sua plantinha de Bhakti, que se transforma na trepadeira mais linda do universo. O desejo de levar a vida fácil e confortável é o verdadeiro obstáculo. Zona de conforto. Nós queremos que todas as atividades da nossa rotina, tais como comer, dormir, viajar e assim por diante, sejam confortáveis, não somente hoje, mas também todo dia e mesmo no futuro. Esse desejo. Eu estou praticando o Bhakti, mas o meu desejo mesmo é que eu tenha uma vida confortável, uma família que me dê conforto, uma esposa que me dê conforto, um esposo que me dê conforto, os filhos que me deem conforto, os colegas de trabalho que me deem conforto. Eu vou praticar Bhakti, mas eu quero ter conforto. Mas Chaitanya Prabhu, ele falou para Raghunath Das Goswami abandonar exatamente esses confortos. É uma das passagens mais importantes do Shri Chaitanya Charitamrita. Na verdade, é uma das passagens mais importantes dos pasatempos de Mahaprabhu e Raghunath Das Goswami. Ele fala: Bhala nakaibe ara bhala naparibe. Não coma alimento saboroso, nem se vista com muito requinte. Não coma alimento muito saboroso, nem se vista com muito requinte, porque quando você se veste com muito requinte, qual é a sombra disso? Qual é a contrapartida psíquica disso? Mas se você se veste com muito requinte, é que você quer ser reparado ou ser reparada, você quer chamar atenção, né? Mas um sadhaka, ele só quer chamar a atenção de Krishna. A roupa que ele usa, para Krishna não faz diferença, para Gurudeva não faz diferença. Se ele está vestindo um terno de $1 milhão, ou se ele está vestindo uma camiseta toda cheia de furo, se ele tem um coração sincero, limpo, verdadeiro, sem duplicidade,
aí sim, ele está se aproximando do seu Gurudeva. Aí Gurudeva continua falando assim, que nós permanecemos ansiosos, tentando satisfazer esses desejos asat, esses desejos temporários. Abandonem tudo isso. Se estamos cozinhando para a deidade, mas tendo o desejo de desfrutar o resultado do que cozinhamos mais tarde, isso também se classifica como satvata. Uau! A mente é enganadora, ela é uma trapaceira, ela nos trapaceia de inúmeras maneiras. Por isso, fiquem sempre bem alertas para se salvar, se poupar de toda espécie de asadvata. Mukti, aí o outro tema do verso é Mukti, a tigresa chamada Mukti. Ela é como uma tigresa Mukti. Mesmo a conversa sobre a liberação, não só a própria tigresa Mukti, mas a conversa a respeito desta conquista também é perigosíssima. Srila Bhaktivinoda Thakur diz que a palavra Mukti significa Brahma Nirvana ou Sayuja Mukti. Ou seja, são dois sinônimos, né? E o significado é Sayuja Mukti é aquilo que é capaz de devorar a própria existência da alma. Uau. Ficar por tempo indefinido sem ter um sentido de individualidade. Para pensar. Né? Como o Prabhupada dizia, é melhor ser um varredor de rua, um gari honesto, do que um espiritualista trapaceiro. Se ele está praticando guiana e se diz espiritualista, ele está enganando todos os seus contemporâneos, né? Todas as pessoas. Ele está orientando essas pessoas na direção do seu suicídio espiritual. Né? E ele está convidando essa tigresa para as reuniões em que ele fala sobre Nirvishesha Brahma, Brahma Nirvana ou Sayuja Mukti. Então, falar sobre isso é perigosíssimo, porque nessa definição a palavra Atma refere-se não apenas à alma, mas ao corpo, à mente, à inteligência que praticam devoção ao Supremo Senhor. Agora estou tentando descobrir onde que Srila Gurudeva achou a palavra Atma. Deve ser, vamos ver no verso. Asadvata vesha vishija mati sarvasaharani kata mukti vyagriya nashino kila sarvatma gilani. Atma, aqui Gurudeva está dizendo que Sarva Atma, assim como no primeiro Shikshastra de Srimad Mahaprabhu, Sarvatma Sampana. Então Mahaprabhu também está se referindo não só a Diva, a alma eterna, pura, espiritual, transcendental, mas também a todas essas camadas de outros corpos, né? Os corpos sutil e denso, grosseiro. Então, nessa definição, a palavra Atma refere-se não apenas à alma, mas também ao corpo, à mente e à inteligência que praticam devoção ao Senhor Supremo. Sem a existência da alma não pode haver Bhajana. Sem a existência da alma não pode haver nada, na verdade, né? Nós estamos reunidos por causa da existência da alma, por causa da existência da supernova. Né? Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj. A orientação da super-alma e a vontade da alma. Né? São os dois
as duas razões de ser. Eu sou porque eu tenho o desejo da alma que, se eu estou condicionado, está infectado pela doença de Maya. Aí Gurudeva cita o impersonalista, né, o Gyani. Nós queremos escapar dos sofrimentos e nos aliviar do nascimento e da morte. E isso pode se conseguir com Sayudhya Mukti. Então esse é o discurso. Nós não queremos os sofrimentos e as misérias da vida. E por isso todos os acharyas pensam a respeito da liberação. E o alívio da existência material é a maior liberação, que o Vaishnava alcança com toda facilidade, praticando Bhakti. Ele pratica Bhakti não porque ele quer se aliviar. Krishna diz na Gita que ele pode se aproximar dele, essa pessoa que está sofrendo, se aproxima dele, buscando alívio. Mas ela deve se purificar dessa motivação para se tornar um devoto puro. Tem aquela pessoa que se aproxima, a Arta, a pessoa está sofrendo, perdeu um ente querido, está tendo problemas psiquiátricos, está tendo problemas de ordem fisiológica, está sofrendo, contraiu câncer. Então se aproxima de Krishna. Ou então, Arthati está com um rombo no banco, levantou um empréstimo altíssimo, não consegue pagar, foi demitido do trabalho, a esposa o abandonou, os filhos não querem saber dele porque ele não pode mais comprar videogame. Né? A gente ri assim, eu rio, mas na verdade, assim, se a alma está condicionada, se a alma está vivendo seu condicionamento, quando está numa situação dessa, ela não consegue rir muito. Né? Ela não consegue rir. Ela está o tempo todo procurando alívio da existência material. E ela quer Lakshmi. Então ela se aproxima de Krishna. Ela canta Hare Krishna pensando em Lakshmi, em vez de pensar em Srimati Radhika. Fica pensando em Lakshmi. Fica pensando em ter Lakshmi sem considerar que ela é a esposa eterna de Narayana. Né? Mas aqui o Gurudeva está explicando que isso que está no discurso dos Gyanis, que hoje em dia ficam pensando, não quero estar nesse mundo, não quero estar nesse mundo, não quero estar nesse mundo. Isso tudo o Bhakta consegue facilmente, dizendo, quero estar nesse mundo para servir a Guru e Goranga. Quero estar onde quer que eles queiram que eu esteja para servi-los. Se conquistamos Bhakti, é automático a consecução da liberação. Nós não precisamos nos esforçar em busca da liberação em separado, ao passo que outras pessoas se esforçam arduamente para conseguir a liberação. Tanto sacrifício, como Sannyasa Thakur no Javadana, no primeiro capítulo, ele conta o que ele fazia, o que ele fez para chegar a ser Paramahamsa. Um trabalho no nível da consciência, uma coisa absurdamente austera. Raríssimas pessoas vão conseguir fazer isso. Acredita-se que Mukti concede Brahmasattha, ou seja, que Mukti nos faz fundir-nos no Brahman. Isso é um absurdo, o Gurudeva diz. É como estar possuído por um fantasma, um Bhuta. Aí tem uma nota que diz que a palavra Bhuta pode significar existência, pode significar ter a natureza de algo, ou também pode significar
fantasma. Né? Então, é como estar possuído por um fantasma. E por isso, eles dizem Brahma Bhuta Pasanatma. Na realidade, Krishna é todo poderoso, ele é a suprema verdade absoluta. Ele tem uma Parashakti, ou Swarupa Shakti, uma só potência, energia. Essa potência manifesta todos os Dhammas de Vaikuntha. A Jada Shakti mundana, que é a sombra de Parashakti, como a gente viu também no Shishikshastaka. Vidya e Avidya, que Srila Bhaktivinoda Thakur explica que Krishna tem essa única, suprema, eterna e transcendentemente maravilhosa potência chamada Swarupa Shakti, e que ela tem duas facetas. Uma chama-se Vidya. Por meio de Vidya, ela nos permite conhecer o objeto do amor, Krishna. E por meio de Avidya, ignorância, ela nos permite conhecer o objeto da luxúria. Então esta Jada Shakti mundana, que é a sombra de Parashakti, manifesta o mundo material. Então, Swarupa Shakti é a potência que manifesta todos os Dhammas de Vaikuntha, inclusive Goloka Vrindavan Dham, e Jada Shakti, que é a mesma que Maya Shakti, manifesta o mundo material, ao passo que Tatastha Shakti manifesta os seres vivos. Shrimati Radhika é a potência original e a fonte de todas as demais potências. O desejo de agradar Bhagavan e seus companheiros, o mestre espiritual e os Vaishnavas, vem junto com o Bhakti. Se você pratica Bhakti, automaticamente deseja satisfazer esses seres maravilhosos que transportam Bhakti no coração, onde quer que eles vão. Eles podem passar pelos lugares mais tenebrosos, mas eles têm Bhakti no coração e a vida deles é sempre tranquila. Além disso, qualquer outro desejo de prazer pessoal ou desejo de ir a Vaikuntha e desfrutar da opulência que há em Vaikuntha não se enquadra na categoria de Bhakti. Uau! É necessário submeter-se a toda espécie de esforços em nome de Krishna. Akila Chesta Parayana. Devemos estar determinados a envidar todos os nossos esforços, fazer todos os nossos esforços em nome de Krishna. Não demorem, comecem agora mesmo. Gurudeva faz nos comentários de um verdadeiro orientador espiritual. Ele está se valendo, vamos dizer assim, da maestria, da habilidade formidável de Raghunath Das Goswami de condensar a verdade nessa conversa franca que ele está tendo, nessa atitude de orar a sua própria mente que ele está tendo. Então Srila Gurudeva aproveita transcendentalmente, não que ele se aproveita como os materialistas mundanos, mas ele aproveita no sentido real. Ele colhe o fruto do significado esotérico dos versos de Raghunath Das Goswami, porque esses versos são como o passo a passo do caminho de Bhakti. Como eu estava ouvindo hoje Gurudeva, quando ele comenta sobre o 8º verso do Shilpa Dashamita, que é considerado a essência de toda a obra de Rupa Goswami, ele diz que durante 7 versos, quer dizer, esse é o verso 8º, então ao longo de 7 versos, o que Rupa Goswami está fazendo é preparando
a mentalidade, purificando o coração, os sentidos do seu leitor, do seu ouvinte, para que ele entenda a essência de todos os conselhos, a essência de todos os ensinamentos, que é praticar sadhana vajan, do nome, da forma, praticar sankirtan, do nome, da forma, das qualidades e dos companheiros eternos de Krishna. E isso deve ser feito em Vrindavan, e isso deve ser feito sob a orientação de um Vaishnava superior. Então essa é a essência de todos os conselhos. Então Srila Gurudeva, ele fala assim, como que esses santos, como ele próprio, dedicam tempo a bolar planos planos para cativar a alma condicionada. Como Srila Prabhupada, ele confessou, não que ele confessou, ele revelou para uma discípula chamada Vrindavana Vilasini, que aceitou a Shiksha transcendental de Srila Gurudeva, Vrindavana Vilasini. Então, ela é uma das primeiras discípulas de Srila Prabhupada, e uma das coisas que ele revelou para ela foi que quando ele veio morar nos Estados Unidos, talvez não seja bem a palavra, quando ele veio para Nova York, ele chegou em Boston, ele desembarcou do navio em Boston, ficou, não sei, uma semana, duas, não me lembro agora, e depois ele foi de Boston, ele pegou um ônibus e ele foi para New York. E no começo, o que ele fez? Ele revelou isso para ela, que ele comprava um Day Pass, que é uma passagem de metrô, que dá direito a você ficar viajando em todas as linhas ao longo de 24 horas. Você pode andar no metrô 24 horas, que aquele boarding pass, aquele day pass, vai te dar acesso a uma outra linha, a uma outra viagem, e vai, sobe, desce, vira, tará. E ele fez isso, e ele diz para ela, Vrindavana Vilasini Didi, que ele ficou fazendo isso sentado nos bancos dos trens do metrô, observando a mentalidade das pessoas. Ele ficou observando, ele é um Vaishnava, ele é um Trikalagya, como que é? Tattvadarshi, ele vê o futuro, ele vê a verdade. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te gyaninais tattvadarshana. Você deve se aproximar de alguém como ele, porque ele, quando fala de Krishna, ele fala porque ele tem darshan de Krishna o tempo todo. Ele conhece Krishna como ninguém. Ele sabe o que Krishna faz a cada momento do dia, e ele pode, na sua forma perfeita, na sua Siddha Swarupa, ele pode acompanhar Krishna nessas suas lilas transcendentais. Então Srila Prabhupada usou essa mesma visão transcendental para analisar o comportamento, a mentalidade daquelas pessoas, aqueles americanos do meados do século XX, década de 60. Aí depois ele diz para a sua discípula que com aquela experiência que ele teve de filmar a mente alheia, vamos dizer assim, ele bolou o seu movimento. Ele bolou como ele ia fazer a missão. Ele já tinha recebido muitos ensinamentos, muitas orientações importantes diretamente de Srila Rupa Goswami, quando ele ficou hospedado no Radha Damodar. E o Pujari testemunhou várias vezes, no meio da madrugada, alguém chorava, assim, um choro de dar dó, de causar dó. Chorava e ao mesmo tempo anotava o que ouvia. Mas estava ouvindo quem? Estava sentado no meio da madrugada em Vrindavan, diante
do Samadhi de Srila Rupa Goswami e conversava com Srila Rupa Goswami. Então, colheu orientação preciosíssima de Srila Rupa Goswami, mas também, baseado nas próprias orientações de Rupa Goswami, usou sua inteligência transcendental para bolar um plano, de maneira que as pessoas que são apegadas a Asadvata Vesha, que vestem essa camisa da conversa sem sentido, da conversa que polui o ar. Então ele bolou um plano para que essas pessoas, de alguma maneira, na carcaça que envolve a consciência delas, que a potência do cantar do santo nome invadisse aquela carcaça e purificasse o coração daquelas pessoas. Então isso é Gurudev. E agora já estamos no 5º verso. Cada vez mais néctar, cada vez mais orientação para a nossa própria mente. Asachesta kasta prada vikata pashali viriha prakamam kamadi prakata pathapati vyatikarai gale badva haniham iti bakavid vat mapa gane kurutvam putkanam avatisa yatatvam mana itaha. Asachesta kasta prada vikata pashali viriha prakamam kamadi prakata pathapati vyatikarai gale badva haniham iti balakavid vat mapa gane Kurutvam putkalam avatisa yatatam mana itaha. Tradução: a luxúria, a raiva e assim por diante são um bando de criminosos que assaltam, que nos assaltam de repente na estrada aberta da vida material. E numa frase ele fala zilhões de coisas, né? A luxúria, a raiva e assim por diante são um bando de criminosos que nos assaltam de repente na estrada aberta da vida material. Estrada aberta. Prakata Patapati Vyatikarai. Os agressores reunidos na estrada aberta. Eles estão à espreita, a alma condicionada passa e eles atacam. Eles atacam cruelmente. Eles não querem saber. Eles atacam, prendem, matam, arruinam, desesperam. Eles não querem saber. Então a luxúria, a raiva e assim por diante são um bando de criminosos que nos assaltam de repente na estrada aberta da vida material. Eles amarraram o meu pescoço licenciosamente com as cordas torturantes e terríveis de feitos perversos. Uau! E desse modo estão me matando. Que esses inimigos que estão se divertindo no coração da alma condicionada amarram a diva pelo coração, pelo pescoço, com as cordas torturantes e terríveis e amedrontadoras dos feitos perversos, e desse modo estão matando a diva. Ó mente! Na verdade, essa frase, essa primeira afirmação, Raghunadas Goswami agora vai encerrar dizendo, no mesmo verso, ó mente, falando dessa maneira, você deve, assim, grievously, você deve ardorosamente exclamar, chamar em voz alta os poderosos e misericordiosos devotos, que são os protetores do caminho da devoção que leva a Shri Krishna,
o matador de Bakasura, ouvindo o seu chamado de dar dó, eles com certeza a protegerão de semelhante condição. Então aqui, Raghunatha Goswami está revelando para sua própria mente, inclusive, que tipo de oração, de súplica ela deve fazer para ela sair dessa situação em que ela se ficou envolvida durante milhões de vidas. Então, ela fala assim com muita procedência, ela fala: a luxúria, a raiva e assim por diante são um bando de criminosos. As definições de vírus foram atualizadas. Verdadeirando. A luxúria, a raiva e assim por diante são um bando de criminosos que nos assaltam de repente na estrada aberta da vida material. Quando você menos espera, como a Arjuna perguntou para Krishna, o que é isso que nos faz agir pecaminosamente, mesmo contra a nossa vontade? Krishna fala: luxúria. Então, esses criminosos amarraram meu pescoço licenciosamente com as cordas torturantes e terríveis, horroríveis dos feitos perversos, e por isso estão me matando, estão apertando o meu pescoço. Mente, falando dessa maneira, você deve ardorosamente chamar em voz alta os devotos poderosos e misericordiosos, que são os protetores do caminho da devoção que leva a Shri Krishna, o matador de Bakasura. Ouvindo o seu choro, o seu chamado lancinante, eles, os devotos, com certeza a protegerão de semelhante condição. Então nós já estamos no 5º verso e no próximo encontro vamos ler o belíssimo comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur a esse verso importantíssimo do Shri Mano Shiksha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Rupanuga Guru Varga ki jai. Chakabhata Vivasha, Kripa Sindhu Vacha, Pashitanam, Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Radhe.